estamos de volta e hoje vamos falar de um tema bem delicado, que é o suicídio. E para falar sobre isso, nada mais justo que procurar uma psicóloga, uma pessoa, né, um profissional desse segmento que é de tanto carinho, né, tanto cuidado com o próximo, que é o psicólogo. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho. E hoje, como que a gente pode lidar com esse assunto, né? Porque eu acho que existe ainda um tabu na sociedade com relação ao suicídio, com relação a esse cuidado, né, com o próximo direto. Então, existe sim um certo tabu até de falar sobre o suicídio, né? E é por isso que ele vem tomando uma proporção ainda maior, porque quando a gente pensa no câncer de mama, as pessoas se cuidam, né? Tem uma propaganda, tem um incentivo para as pessoas se cuidarem, o suicídio não. As pessoas não vão ao psiquiatra, a um psicólogo, igual vai a um ortopedista quando quebra, por exemplo, uma perna, né? As pessoas, então, quando as pessoas estão acometidas de alguma enfermidade psicológica ou emocional, elas não procuram esse recurso. E aí o índice é cada vez maior. E hoje a gente sabe que não é tanto... acredito que no passado tenha sido mais com as pessoas depois de, vamos supor, de 30, 40 anos, mas hoje é muito jovens, né, envolvidos nessa... Pra gente ver, nem sempre pode se falar, mas a gente tem a ciência pela sociedade mesmo, que muitos jovens, idade de ensino fundamental, por exemplo, a gente lê muito sobre isso, a gente tem essa informação. O maior índice acontece entre 15 a 29 anos. Por quê? É uma idade onde as mudanças fisiológicas, né, no corpo, e as mudanças psicológicas também, né, emocionais, acontecendo a todo momento, né, junto. Vem sofrendo bullying na escola, né, aí uns 15 anos, seus 17 anos, tem que escolher uma carreira. Muitas das vezes essa carreira não está de acordo com a família, né? E lá para os seus 29 anos, talvez eu não tenha conseguido um posto social que eu quisesse na minha vida, que eu almejasse, um trabalho, e volta ainda, né, na terceira idade também tem um alto índice. Por quê? A gente não perde só a condição de alegria por suicídio, a gente também perde a saúde, alguns sonhos, né? E aí por isso é importante entrar na terapia para ressignificar tudo isso, né? E no caso a gente trabalha, a ideia é mais de reorganizar, né? Acho que é mais a pessoa se reconhecer e se organizar, né? Ao invés de achar que, não, se eu estou indo no psicólogo, o que vão pensar de mim? Acho que existe essa relação. Existe um tabu ainda, né? Existe, sim. Eu digo que bem menos, né? Bem menos mesmo. A procura hoje por uma terapia está bem maior. Eu tenho 11 anos de prática e vejo que vem aumentando, esse tabu vem diminuindo, né? Porque as pessoas estão se conscientizando do bem-estar que provoca uma terapia, né? Agora, voltando para o suicídio, como que a terapia até mesmo pode ajudar no suicídio, né? Ressignificação da vida, valorização da vida. A vida está tão banalizada, sabe? Que as pessoas, qualquer momento, as pessoas pensam, vou tirar a vida, não vale a pena mais viver. Então a gente tira o foco desse negócio de não vale a pena a viver para dar sentido novamente à vida. E até mesmo eu vejo essa cultura hoje do meu corpo, minhas regras, acaba te proporcionando isso, né? Porque às vezes tem o caso, desde uma garota que vai tentar um aborto, que é uma outro lado que não é correto, mas que acaba colocando em risco e uma vez que você assume aquele risco, você está se suicidando, né, no caso. Sim. Não deixa de ser. O engraçado é que ninguém quer ficar dentro de uma caixinha, né? Mas a tendência é ficar sempre dentro de uma caixinha e pensar pelos outros, né? Fazer o que os outros acham que está na moda, né? E quando você sai dessa caixinha, a terapia te tira dessa caixinha de pensar igual a todo mundo, né? Sim. Você consegue ter as liberdades para viver, aí você sai do foco da morte. E vejo também outra relação hoje com a internet, né? Às vezes as pessoas se expõem e aí é uma coisa até que é delicada de falar, mas a garota às vezes manda uma foto pro rapaz e aquilo ali acaba vazando na internet e a gente sabe que num outro momento ela acaba se vendo sem saída e a saída que ela encontra é essa que é a pior possível, no caso. Ao invés de encarar, né, esse momento, acaba buscando um ato, né, desse gênero, ao invés de procurar um profissional para se tratar. O que acontece nessas fotos, né? Eu envio para o meu parceiro, eu envio para uma amiga, ali está uma delicadeza, ali está uma brincadeira, ali está um momento especial entre as pessoas que estão trocando as fotos.
Quando isso vaza, já é uma coisa que não estava esperando. A pessoa que enviou e emitiu a foto não estava esperando algo negativo disso. Então despersonifica toda essa pessoa que enviou. A relação dela com o outro, né? Porque se eu enviei uma imagem para você, é porque eu tenho um grau de confiança em você. E aí você quebra essa confiança, e aí vem bullying, dependendo da idade, né? Vem a vergonha, porque o suicídio ele está relacionado tanto à personalidade, né? À saúde mental dessa pessoa, como também o social dela, né? Então a vergonha, né, de ser desmascarada ou até mesmo ser despersonificada mesmo, me leva a querer terminar tudo isso de uma forma mais cruel, que é tirando a minha vida. E aí hoje a gente, através da psicologia, né, trabalhar e realmente se conhecer, a gente consegue reverter esse quadro. Né? Por exemplo, como você falou das fotos, sim, eu me coloco como culpada sozinho, eu assumo tudo sozinha. A terapia vem para mostrar, nesse caso, que você não é culpado sozinho. O outro também é culpado, né? O outro, sim, é culpado, né? E entender também que não é a culpa que a gente tem que carregar, são atitudes que tiveram resultados não esperados, né, um resultado mais negativos, e a gente vai trabalhar para que, a partir desse momento, a gente tenha resultados positivos. E hoje, ferramentas, né, que a gente estava conversando antes, que até para Facebook tem ferramentas hoje que para ajudar essa relação. Né? Sim, se a gente vê alguma publicação enaltecendo a morte, alguma tristeza, melancolia nas publicações, é muito bom a gente denunciar para o Facebook vai, né, ter uma atitude de alertar os outros amigos para ir de encontro com essa pessoa. Outra coisa também tem no Google, é só colocar CVV, que é Centro de Valorização à Vida. Lá tem um chat onde as pessoas, psicólogos preparados 24 horas para atender essas pessoas que estão com tendência ao suicídio. Isso também é muito legal, né? E hoje tem muito congresso em relação a esse tema? Ou dentro do congresso acabam puxando para na área de psicologia? Infelizmente a gente não vê tanto congresso nisso, não há uma especialização para esse tema. Temos assim mini cursos, né? Sim. Alguém que gosta ou que tem mais afinidade mesmo com o tema e vai dar um mini curso pra gente. Na faculdade tem a grade, né, que tem alguma coisa mínima, mas tem para isso. Tem uma apresentação, sim, do conteúdo. E com relação, né, mesmo às vezes a gente tem um parente, né, que está passando por uma situação mais delicada, de repente buscar mais próximo dessa pessoa, né? Sim, também. A gente precisa estar muito de olho o comportamento dessa pessoa, seja ele adolescente, seja ele criança, porque a criança também comete, cara, sim, porque a gente tem visto canais de YouTube, né, ensinando, né, os desafios, né, que é o jogo da baleia azul. Sim, o jogo da baleia azul foi um, né? Tem sido bem impactante, né? Foi, eu vi isso na prática no consultório, entendeu? Pessoas chegando para mim, que os pais já reconheceram com automutilação, né? Porque a automutilação se proliferou de uma maneira, foi depois do jogo da baleia azul, porque no jogo da baleia azul um desafio era você se automutilar e o último desafio era a morte, né? Então a gente precisa estar atento ao comportamento dos nossos filhos. E assim que a gente perceber aquela pessoa que é extrovertida, está ficando introvertida, está publicando as coisas nas redes sociais mais tristes, alguma coisa sobre morte, a gente precisa conversar, perguntar a ela se ela quer ajuda. Tirar dúvida. Sim, e a gente tem que ter muito cuidado de não falar assim, já passei por isso, e nem nunca pensei em me matar. Olha, fulano já passou por coisas piores e não se matou. Isso não, ela está fraca, ela precisa de vitamina chamada amor, carinho, atenção, acolhimento. Isso, família, fundamental. Sim, família, amigos, né? Sim. E até o convívio social, dependendo da fase, né? O próprio grupo na escola, às vezes, te conduz para um coletivo negativo. Sim, sim. Eu tenho casos no consultório de meninas, mas acontece mais com meninas, que elas vão estar numa onda agora, né? As melhores amigas usam um colarzinho com aquela cara metade, sim, né? Mas muitas das vezes aquilo ali
pode ser um indicativo de que há um grupo por trás daquilo ali que não é só amizade. Eu conheço um grupo que se fechou para criar uma depressão no grupo. E aí ir se deteriorando mesmo, sabe? Emocionalmente. Cultivando a depressão e a automutilação também. E na história a gente vê muito pelas pessoas contando que fazem por conta de economia, né? Que as pessoas acabam acho que até esse público, quando específico mais velho antes, era por conta dessa questão da economia. Né? Acabava achando que a forma dele de sair do problema era ele se matando. E a gente sabe hoje que quando a pessoa ela comete, né, o suicídio, ela acaba levando um pouco dela, quer dizer, na verdade tira um pouco de cada familiar, né, nesse contexto. Você, quando comete o suicídio, a pessoa acaba, da mãe, do pai, de todos os amigos próximos, acabam tendo essa dor e essa ausência também. Né? Sim. A gente está falando de quem fica. Sim. Né? A gente está falando de quem fica. Fica sempre uma culpa. Por que eu não olhei? Por que eu não cuidei? Né? Há uma culpabilidade muito grande dessa família. Essa família adoece. Aí a gente tem uma outra questão, né? A gente precisa agora, os amigos, outros parentes, se aproximar desses familiares mais próximos e cuidar. Porque há uma morte por ensaio, né? Se ele fez e foi um sucesso, eu vou acabar fazendo também. E hoje o próprio diálogo, né, antes, não fosse uma forma de prevenir, mas de ter esse laço familiar, de ter um diálogo, de saber realmente como que é o dia, quem são os amigos. Eu fui criado num lar, minha mãe conhecia meus amigos, alguns até falavam, não, mas conhecer só os pais? Eu falei, qual o problema de não conhecer? Sim. Eu tô convidando para ir à minha casa, eu acho que é o lugar mais sagrado que a gente tem, é o nosso lar, é a nossa casa. E aí, quando você tem essa relação muito próxima, seus pais sabem com quem você está andando, se acontecer alguma coisa. Eu acho que isso tem se perdido um pouco também, né, nessa construção atual, dessa correria que a gente tem. Sim. A família hoje está mudando muito, né? A gente está perdendo um pouco o tato com as pessoas, esse olhar no olho, né? O conhecer as pessoas. A gente se conecta muito com as pessoas, mas de modo virtual. Conhecer o outro, a gente não conhece. E muitas das vezes, eu sempre costumo falar, a gente, antes de perder um filho ou um parente para o mundo, para o suicídio, para as drogas, a gente perde ele dentro de casa, justamente por falta desse contato, né, mais íntimo, desse diálogo. A gente não pode perder. A gente está perdendo nossos filhos, nossos jovens, dentro de casa, antes de perdê-los para o mundo. E esse acompanhamento, seja ele do início familiar ainda, ou se houver necessidade, ter que buscar um recurso não é, na verdade é uma coisa natural, né? Você procurar da mesma forma como vai no fisioterapeuta, porque eu machuquei no treino, correndo no futebol, machuco o joelho, e aí são outras feridas internas que nós temos, né? Que são as veredas de buscar lá no íntimo. É bom lembrar, você falou em ferida, é bom lembrar que uma ferida emocional, ela não provoca o suicídio, sabe? Vamos dar um exemplo de uma bituca de cigarro. Quando ela cai numa grama verde, ela vai ficar acesa por alguns minutos. Mas se ela cai numa grama seca, vai acender fogo ali, não é verdade? Existe, já. Então, quando a gente vai para a terapia, a gente começa, o psicólogo tem a função de ir vasculhando a vida dessa pessoa. E às vezes essa pessoa é diagnosticada com esquizofrenia, com uma depressão, com uma bipolaridade. Nunca é um suicídio por uma tristeza só. Sempre tem algum terreno fértil para o suicídio por trás, entendeu? E muitas das vezes a família não está capacitada realmente para diagnosticar que há uma depressão, há uma bipolaridade, principalmente em crianças e adolescentes, principalmente nesse grupo. Eu vejo muito hoje, até nessas relações, né, como falou da bipolaridade, que teve um período que se tornou mais aberto o tema, né? Eu acho que teve uma época que era bem mais difícil, que achava que aquilo ali era algo que fosse muito incurável, intratável, mas você tem como trabalhar em cima disso. Sim, tanto com a medicação, né, que é bom ressaltar. Sim. Que é um psiquiatra, não é um neurologista, tá? Não tem nada a ver com a função neurológica da pessoa, assim, da mental da pessoa. Então, o primeiro passo, ir ao psiquiatra, tomar a medicação, né, se for a medicação mais adequada para aquele quadro, e procurar um psicólogo também. Sempre com profissionais. Sempre. É como se você fosse a um ortopedista com desvio na coluna e ele falasse para você, agora você vai fazer fisioterapia para consertar isso.
É uma ginástica para o cérebro, uma ginástica para as suas emoções, para a sua maneira de pensar, de enfrentar a vida. A terapia é isso. E eu vejo muita terapia hoje também com jovens na época de universidade, né? Tanto para saber qual a profissão vai seguir, que é a orientação profissional, Uhum. E até mesmo para se elaborar com essa nova fase, de morar sozinho em alguns casos, Sim. de é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. E não, depois você pode, dependendo do curso, você faz outro depois. Faz. Tem muitos amigos que eu sou publicitário, tem que depois fizeram administração, psicologia, e cada um vai buscando e essa construção, né, nossa. A gente precisa pensar nisso, né? Que somos seres sempre em construção. Essa é a Não loucura do significa. dia. Não é verdade, imagine nós. E aí hoje existe muito essa relação do jovem buscar para poder se conhecer e elaborar essa profissão. Sim. Eu mesmo faço a parte de orientação vocacional e reorientação também, como no caso você falou. Me formei em advogado e não me encontro aqui nesse mercado, eu vou refazer, né, essa orientação vocacional. E sim, temos muitos jovens, e o interessante é que cada vez mais cedo. Aí volta a pressão da família, né? Dele decidir logo no 9º ano, dele decidir no 1º ano. E é muito, se você pensar, uma carga muito pesada para esse adolescente, que ao mesmo tempo está enfrentando namoros, né? Mal sucedidos às vezes, uma traição na amizade. E aí ele tem que escolher naquele momento ali uma faculdade. E aí, então a gente vê que hoje, tanto para um lado quanto para o outro, a psicologia ela está sempre buscando ajudar a organizar. Sim. Organizar o ser humano, né? Organizar Eu o ser gosto humano. muito dessa expressão do organizar. A gente tenta, né? A gente organiza com técnicas, nós temos ferramentas para isso, né? A minha linha mesmo é terapia cognitiva comportamental. O que é isso? Técnicas voltadas tanto para a sua mente, como voltado para o seu comportamento. Mudança de atitude mesmo, de ter foco, de saber onde você quer chegar, é por aí. E o grande barato é quando a pessoa se descobre, tem casos que eu conheço, né, que a pessoa recebe a alta, ela, não, mas vamos manter esse contato. Sim. E cria essa relação. Sim. E o bom é que as redes sociais nos permite isso agora, né? Sim. Carlos, estou fazendo isso, Carlos, no que você me falou, está dando segmento, é muito gostoso ver esse feedback, né? É muito bom. Então, galera, vamos buscar mais e se conhecer, né? Sim. E obrigado pela oportunidade também de estar te conhecendo um pouco desse trabalho e principalmente nesse tema inicial, né? Que acabou que a gente abriu o leque bem e a psicologia te dá essa oportunidade de abrir bastante o leque, abrir a mente para o autoconhecimento e conhecer também esse tema muito bom. Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima.